Na aula de hoje, a gente vai ver o teorema de Norton. Como eu já adiantei para vocês lá na aula anterior, esses dois teoremas eles têm a mesma finalidade, né? Que seria de simplificar circuitos elétricos. Tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona. O que, é que a gente tem que saber aqui, né? Para encontrar o equivalente de Norton. Antes de tudo, né? Dúvidas sobre a aula passada, pessoal? Antes de começar. Tô tranquilo? Então, vamos lá. Teorema de Norton. Teorema de Norton, pessoal, é o dual, a gente diz que é o dual do teorema de Thevenin. Né? O que isso significa, né? Vocês vão ver lá que para o teorema de Thevenin, que foi aqui desenvolvido em 1883, a gente chega no equivalente aqui, ó, uma fonte de tensão real. Né? Então, eu tenho que encontrar qualquer circuito elétrico linear, dados dois pontos A e B, eu consigo substituir o circuito por uma fonte de tensão com a resistência em série. Aí eu descubro o V de Thevenin, é a tensão em aberto, né, do circuito, pelos pontos A e B, e a resistência de Thevenin é a resistência vista pelos pontos A e B também com o circuito sem a carga, tá? Então, em outras palavras, né, qualquer estrutura linear ativa pode ser substituída por uma única fonte de tensão V de Thevenin em série com a resistência R de Thevenin. E daí a gente tem o teorema de Norton, né? Edward Norton desenvolveu o teorema em 1926, tá? E seria o dual do teorema de Thevenin, porque ele diz que qualquer estrutura linear ativa pode ser substituída por uma única fonte de corrente IN em paralelo com a resistência RN. Né? Então, o teorema de Norton, a gente já chega aqui, ó, a substituição feita, ao invés de ser uma fonte de tensão real, a gente cai numa fonte de corrente real, que tem resistência em paralelo, R de Norton, e o valor aqui da fonte corrente I de Norton. Tá? A gente já estudou isso lá no uma das primeiras aulas do curso aqui, que eu consigo transformar uma fonte de tensão numa fonte corrente, né? A gente viu isso lá no início do curso. Uma fonte de tensão real, igual está aqui à esquerda, eu consigo transformar para uma fonte corrente real, e vice-versa. Tá? Então, aqui é válido, né? Se eu estou com o equivalente Thevenin, transformo ele numa fonte corrente, eu caio no equivalente Norton. Se eu estou no equivalente Norton, transformo ele numa fonte de tensão, eu caio no equivalente Thevenin. Tá bom? Por isso que o teorema de Norton é o dual do teorema de Thevenin. Tá certo? Então, qual que é o objetivo nosso, né? Descobrir como é que eu calculo o R de Norton e o I de Norton. Tá? Se vocês lembrarem, né? Na hora que eu faço essa transformação de fonte de corrente para fonte de tensão e vice-versa, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha que manter a resistência interna, né? R de Thevenin tem que ser igual a R de Norton. E o que eu faço para descobrir, por exemplo, o valor dessa fonte de corrente? É como se eu aplicasse a lei de Ohm, né? I de Norton é igual a V de Thevenin dividido por R de Thevenin. Então, daqui eu tiro que o R de Thevenin, que é igual a R de Norton, né? É igual a V de Thevenin sobre I de Norton. Na verdade, né, pessoal, essa aqui seria a regra geral para descobrir qual que é a resistência de Norton ou Thevenin. A regra geral é essa. Tá? Uma regra particular que a gente viu na aula anterior, né? Por que particular? Porque aquela regra da aula anterior ela só se aplica para circuitos que só têm fontes independentes, que é o que a gente aprendeu até agora. Tá? Então, o que a gente viu? Para eu calcular a resistência de Thevenin, na aula passada, a gente elimina o efeito das entradas, né? Eliminar o efeito das entradas significa curto-circuitar fontes de tensão, abrir fontes de corrente e calcular qual que é a resistência entre os pontos A e B.
Então, isso aí só dá certo quando eu só tenho fontes independentes no meu circuito, tá? Porque eu consigo anular o efeito delas. Aí só sobra resistências, eu consigo fazer a associação entre as resistências. Mas o caso global, digamos, geral, né, digamos assim, seria R de Norton, V de Thevenin sobre I de Norton. Mas vamos voltar aqui então, né? Aqui está o que eu preciso, né? Como que eu calculo I de Norton? I de Norton é a corrente que passa pelo curto-circuito criado entre os terminais A e B. Então, aqui já é uma novidade para a gente, né? Se vocês lembrarem lá, ó, quando eu tinha um circuito assim, ó. A gente fez um circuito assim, não foi? Ó, encontrou o equivalente. Ó. Eu falei que ali estava o A e B, ó. E a gente tinha uma carga aqui. O que está à direita aqui não me importa. A gente substituiu isso aqui por um equivalente de Thevenin, né? Então, a gente substituiu aquilo por isso, ó. A e B. Para eu achar o equivalente de Thevenin, então, vamos recapitular, né? Eu abri o circuito, retirei essa carga aqui, RL, abri, deixei os pontos A e B desconectados. E para calcular o V de Thevenin, seria a tensão entre A e B, um circuito aberto, que passa a ser a tensão aqui nessa resistência, se vocês lembrarem bem. Né? E o R de Thevenin, a gente também retira a carga e calcula a resistência vista pelos pontos A e B aqui. Ó. Né? Com A e B aberto. Tá? E como é que seria agora o I de Norton? O I de Norton é bem diferente lá do V de Thevenin. Para achar o I de Norton, olha só o que está dizendo, né? I de Norton é a corrente que passa pelo curto-circuito criado entre os pontos A e B. Então, eu vou ter que fazer essa interferência no circuito aqui, ó. Eu vou ter que interligar A e B e calcular a corrente que desce aqui, ó. Essa corrente que vai de A até B é I de Norton. Tranquilo? Então, eu consigo substituir esse circuito pelo equivalente de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com a resistência interna. Eu tenho I de Norton, R de Norton. Tá? Então, vocês estão vendo que na hora que eu curto-circuito A e B, essa carga RL aqui perde o efeito, né? Como se ela estivesse fora do circuito também, porque eu criei um caminho perfeito entre A e B. Aí, se tem um circuito com duas malhas, vocês vão usar algum método para, nesse caso aqui, né, para descobrir quem é I de Norton. Aquela corrente ali da segunda malha. Tá certo? E a resistência de Norton, como é que é calculada? É a resistência equivalente vista dos terminais A e B, né? Eliminando-se o efeito das entradas, tá? Ou seja, curto-circuitando fontes de tensão, abrindo fontes de corrente. É a mesma coisa do que a resistência de Thevenin. É igual, o passo aqui é idêntico ao que a gente fez na aula passada. Tranquilo, gente? Então vamos para os exemplos aqui, né? Isso, você ignora. Sempre assim, a única coisa que nos interessa na hora de fazer, de encontrar o equivalente, é só a parte do circuito que você deseja substituir. Não me interessa o que está conectado nos pontos A e B. Não importa. Tá bom? Aqui está um lembrete, né? Então, para anular o efeito da fonte de tensão, deve substituí-la por um curto-circuito. Né? Por um curto-circuito, ou seja, resistência zero. Caso a fonte apresente resistência interna, essa resistência deverá ser mantida no circuito. É esse exemplo aqui embaixo, né? Então, olha só, se eu tenho uma fonte... Na verdade, essa segunda frase aqui, ela é só um detalhe que nem faz tanto efeito, né? A regra é, se eu tenho uma fonte de tensão, substituo por um curto-circuito, fonte corrente, circuito aberto, né? Se for uma fonte de tensão real, igual está sendo apresentado aqui, as resistências sempre são mantidas, você não faz nada com as resistências, tá? Aqui está um exemplo, ó, né? Eu tenho um circuito, na verdade eu tenho esse circuito aqui, ó, tá? Uma fonte de tensão VI, V2, V1, V2, 4 resistências, e eu quero substituir esse circuito, né, pelo equivalente de Norton por esses pontos A e B aqui, ó. A e B. Né, por quê? Eu quero colocar uma carga ali entre A e B e verificar como é que a potência se desenvolve nela, né,
e eu quero variar essa carga, colocar várias cargas diferentes. É muito mais fácil fazer essa análise com equivalente de Norton ou Thevenin do que ficar reanalisando esse circuito aí com essas malhas, né? Então, como é que eu faço? Eu curto-circuito, eu elimino o efeito das entradas, no caso aqui as entradas são as fontes de tensão. Então, curto-circuitei a primeira fonte de tensão V1, curto-circuitei a outra fonte de tensão V2, e calculo aqui a resistência entre os pontos A e B. Tá vendo? Assim eu consigo encontrar o R de Norton. Tá? Pensa aqui que esse terminal A e B está para cima aqui, ó. A e B, a mesma coisa, né? O outro para baixo aqui. O que sobra? Vocês estão vendo que vocês conseguem enxergar que se eu injeto uma corrente aqui, ó, ela vai dividir para cá e para lá, e vai encontrar novamente ali, ó. Né? Para fazer mais sentido, por causa da polaridade, né? Vamos pensar que eu estou injetando ela de A em direção para B. Se eu injeto uma corrente aqui, ela subdivide aqui, né? E chega aqui, ó. O que acontece, né? O que está em série, o que está em paralelo? Você está vendo que R1 e R2 e R3, eles formam uma fila, né? Tá um atrás do outro aqui, ó. A mesma corrente que passa em R1, ela vem aqui e passa em R3. Então, R1 está em série com R3. Certo? Mesma corrente que passa aqui por R2, R2 está na filinha ali com R4, ó. Está em fila. Está em série, né? R2 é a mesma corrente que passa por R4. Certo? Então, quando eu faço a simplificação, eu fico assim, ó. A e B. Aqui já é minha resistência equivalente. R1 mais R3. E aqui já é minha resistência R2 mais R4. Aí eu faço essa resistência aqui, equivalente com aquela outra, tá em paralelo, não é isso? Tem a mesma tensão aplicada sobre elas, né? Por quê? Os terminais delas estão sendo ambos conectados, né? Não mais em fila, um atrás do outro, mas assim em paralelo, tá? Então, nitidamente está paralelo. Esse terminal aqui dessa resistência está ligado àquele, da outra, e esse aqui, aquele outro também. Então, estão em paralelo. Então, eu fico, na verdade, com R1 mais R3, em paralelo com R2 mais R4. Ficou bem ruim ali. Em paralelo com R2 mais R4. Tranquilo? Encontrei aí a resistência equivalente de Thevenin. Ou de Norton, a mesma coisa, né? Agora, para eu encontrar qual que é a corrente de Norton, né? Olha o segundo passo aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou curto-circuitar os pontos A e B. Vou fazer esse curto-circuito. Curto-circuito o ponto A e B e calcula a corrente que passa por ali, de A até B. Essa corrente que desce aqui é a corrente I de Norton. Então, tem que fazer essa intervenção aí no circuito, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó, para ver se isso fica mais claro, tá? Aqui eu só tenho, novamente, né, o equivalente Thevenin e o de Norton, né? Vou repetir, né, que se eu sair do equivalente de Norton, transformar essa fonte de corrente real numa fonte de tensão, eu caio no equivalente Thevenin e vice-versa. Tranquilo? Agora vamos fazer um exemplo aqui, ó. Utilizando o teorema de Norton, calcule a potência dissipada em um resistor de 5 kΩ ligado entre os terminais A e B. Né? Então, depois que eu fizer o equivalente, eu ligo esse resistor. Né? Ele estaria aqui, ó. 5 kΩ. É minha carga, né? Então, vou descobrir o equivalente. Daria para eu fazer sem usar aqui o teorema, né? Só que aí pensa para você ver, se o exercício pedisse qual que é a potência dissipada em um resistor de 5, um resistor de 10, um resistor de 15, um resistor de 20, fica muito mais fácil analisar o problema usando o teorema, porque o circuito equivalente, ele é mais simples, tá? Então vamos aqui, né? Como é que eu faço para encontrar o equivalente de Norton? Primeiro passo. Eu vou encontrar aqui a resistência de Norton. Né? Então, como é que eu faço? Retiro a carga. Retirar a carga. O que mais que eu faço?
Eliminar o efeito das entradas, como? Curto-circuitando fontes de tensão. E eu vou abrir as fontes de corrente, se tiver, né? E depois eu calculo a resistência de A até B. Então, a resistência de A até B é igual a resistência de Norton. Esse é um caso particular, como eu disse antes, porque o circuito só tem fontes independentes, né? Então, eu consigo eliminar o efeito das entradas, que seria curto-circuitar a fonte de tensão e abrir fonte de corrente. Então, vem aqui no meu circuito, ó. Vou retirar a carga aqui, tá? E vou curto-circuitar a fonte de tensão, sobrou esse circuito aí. Como é que eu acho, então, qual que seria a resistência vista aqui entre os pontos A e B, ó? O que está em série com o que? O que sobra em série, paralelo, na hora que eu faço essa modificação, né? Na hora que eu curto-circuito a fonte de tensão e estou querendo saber a resistência de A até B. O que vocês acham aí? Eu tenho certeza aqui, ó. R3 está em série com R2, não tá? Na hora que eu faço aqui 1 em série com 1, eu tenho 2 kΩ. Esse 2 kΩ que está resultante aqui, ele fica agora em paralelo com aquele outro 2 ali, ó. 2 em paralelo com 2, 1. Sobrou 1. Esse 1 que resultou dessas 3 resistências vai ficar em série com esse 1 aqui, ó. Tá? Então, resumidamente aqui, né, eu fico com 1 em série com 1, tudo K, tá? Unidade quilô. 1 em série com 1, que está em paralelo com 2. Isso tudo aqui, ó, resultante disso vai estar em série com 1K. Tá? Então, R de Norton, 2 kΩ. Ó, essa resistência aqui, né, que tem esses dois terminais, está em série com essa. Está bem claro, né? Porque estão tá formando uma fila, né? Por elas passa a mesma corrente. Elementos em série, mesma corrente. Então, faço a primeira substituição. Ó. Né? Aqui já é 2. Aqui eu tenho a outra de 1K. Aí o que pode, à primeira vista aqui, né, tá um pouquinho confuso, é a forma que o desenho está mostrada, né? Aquele 2K ali, ó, ele está lá em cima, mas a mesma coisa que ele está aqui, ó, exatamente em paralelo com o outro, tá vendo? Não muda. Só a forma de desenhar. Então, agora eles estão em paralelo. Por quê? Os terminais de cada resistência aqui, ó, eles estão ligados, né? Ambos os terminais ali estão interconectados, né? De forma que eles fiquem em paralelo. De forma que os dois elementos estão experimentando agora a mesma tensão sobre eles. E a corrente é dividida entre eles, né? Aí na hora que eu faço, claramente está em paralelo, né? 2 em paralelo com 2 é 2 vezes 2, multiplicação sobre a soma. Sobre 2 mais 2. Isso aqui dá 4 dividido por 4, 4 dividido por 4, 1 kΩ. Então, isso tudo aqui eu vou substituir, ó. Essas duas resistências vão virar uma só agora, né? Então, fica assim, ó. Um quilôohm aqui, que estava. A equivalente que eu acabei de fazer, que deu 1 kΩ, está aqui. Agora, 1 está em fila com esse outro 1, está em série. Aí, resta isso aqui, ó. 2 kΩ. R de Norton. Aí tem que tomar muito cuidado aí com esses desenhos. Tem hora que o desenho confunde a gente. Tem que tomar cuidado com a forma do desenho. Porque se a gente faz muito rápido, ainda mais agora nesse início que vocês estão aprendendo, confunde o que é série paralela, tá? Pensem no caminho da corrente. E também na diferença de potencial. Vocês estão vendo que esses dois elementos aqui, ó, em série, a gente já viu isso lá atrás, né? Um está seguido do outro, está em fila.
Aí por eles tem a mesma corrente, e você tem uma divisão de tensão elétrica, né? Você tem uma primeira tensão aqui sobre esse primeiro elemento, e uma outra tensão ali no outro elemento. Então, elementos em série, mesma corrente, divisão de tensão. Agora, já nesses dois aqui que estão em paralelo, ó, você tem uma corrente chegando ali, ele vai dividir as correntes, ó, divide as correntes. Ó. Depois aqui que passa pelos elementos, ela volta aqui, né? Ele divide as correntes e os dois elementos têm a mesma tensão aqui sobre eles. Ó, porque estão, os terminais estão ligados aí em paralelo. Tá certo? Então, esse foi o primeiro passo, gente. E o segundo passo agora é obter I de Norton, né? Deixa eu duplicar isso aqui, ó, só para eu conseguir fazer. O segundo passo é o I de Norton. Então, como que seria? Agora é a novidade aí, né? O R de Thevenin é igual ao R de Norton. Agora, o I de Norton, diferente. Então, o que está aqui, né, o RL que estaria aqui de 5K lá, ó, nunca me interessa, tá? Então, vocês podem até ser redundantes aqui e falar que você sempre retira a carga. Retirar a carga. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Curto-circuitar A e B. Primeiro passo. Porque o R de Norton, vou forar cá. O R de Norton é a corrente que passa no curto-circuito formado entre A e B. Então, eu venho cá e faço essa modificação no circuito. Junto os pontos A e B, a corrente que passa aqui é o I de Norton. Então, a corrente I de A até B é igual a I de Norton. Como é que eu faço para calcular essa corrente aqui? Ó? Aí agora, por isso que eu disse, né? Você já tem que estar muito bons aqui nos métodos, nessa etapa aqui do curso. Tá? Então, eu tenho essa situação aqui, né? Para cada circuito vai criar uma situação diferente. E eu posso usar um método para facilitar a minha vida em calcular essa corrente aqui. Tá bom? Para esse circuito aqui, ó, qual método vocês acham que seria mais interessante? Método dos nós. Se eu fizer o método dos nós, chamar aqui, ó, o método dos nós. Se eu aterro aqui, eu sei que aqui do zero, né, ao passar por essa fonte de tensão, esse potencial aqui fica 15 volts. E eu fico com mais esse potencial aqui, ó. Eu descobri esse potencial aqui, resolvi minha vida. Vou chamar aqui de Vx. Então, eu vou imaginar que chega uma corrente aqui em Vx e que ela sai para cá e para lá. Tá? Então, como é que vai ficar? Corrente que chega em Vx. Então, é uma corrente que parte do potencial de 15 volts. Então, é 15 menos o potencial de destino Vx, enfrenta uma resistência de 2 kΩ. Isso vai ser igual a uma corrente que sai de Vx em direção ao terra, que é zero, enfrenta uma resistência de 2 kΩ, e uma outra que enfrenta uma resistência apenas de 1 kΩ. Beleza? Como é que eu faço aqui? Ó? Se eu multiplicar tudo por 2.000 ali, né? Aí eu fico com 15 menos Vx igual Vx mais 2Vx. Tranquilo? Então, isso aqui vai ficar com Vx mais 2Vx, 3Vx mais esse outro Vx e 4Vx. Vx é igual a 15 dividido por 4. Dúvida aqui, gente? Tá tranquilo? 15 dividido por 4, 3,75. Né? Mas eu quero, não é o Vx, eu quero I de Norton. Tá certo? Não terminou ainda. I de Norton é a corrente que desce aqui pelo curto-circuito formado entre A e B. Que é a mesma corrente ali no 1K, ó. Vocês estão vendo ali. Como é que calcula aquela corrente? I de Norton é Vx sobre 1K. Logo, I de Norton
vai ser 3,75 dividido por 1.000. Né? Então, dá 3,75 miliampere. Tranquilo? Então, o equivalente de Norton ficou assim, ó. 3,75 miliampere. Com a resistência aqui em paralelo, ó. A, B. A gente viu no outro slide que a resistência foi de 2K. E o exercício pede para a gente, ó, qual que seria a potência dissipada numa resistência de 5K ligada entre A e B. Então, eu tenho uma resistência aqui, ó, para terminar o problema, de 5K ligada aqui entre A e B. 5 kΩ, quero calcular qual que é a potência ali. Como é que vocês calculariam isso aqui, né? Para eu saber a potência, basta saber corrente, tensão ali, né? Vamos descobrir qual é a tensão nos elementos. Como é que eu faço isso? Eu calculo a resistência equivalente daquele circuito. A equivalente vai ser 2 em paralelo com 5. Multiplicação, 2 vezes 5 dividido pela soma, 2 mais 5. Então fica 10 sobre 7 ohms. Né? Se eu sei a resistência equivalente, eu sei qual que é a tensão, né? Porque eu sei a corrente. Então, essa corrente, 3,75 ampere, vai estar passando por uma resistência equivalente, ao invés daquelas duas, né? Por uma só de 10 sétimos aqui. Tá certo? Então, V igual a RI, eu consigo a tensão. Tá? Então, a potência, vou fazer aqui em cima. Vamos primeiro pegar aqui a tensão passo a passo. Então, V naquele circuito, né? Vou chamar de VL aqui. O V aqui é o mesmo para todo mundo, né? Só que eu quero a potência só nessa carga aqui, 5 kΩ. Meu VL ali vai ser, então, 3,75 vezes 10 a menos 3, vezes 10 sobre 7. Então, RI, né? Ou I vezes R. Então, VL, deixa eu ver quanto que dá. 5,36. Ah, desculpa, né? Aqui é quilo-ohms, ó. Então, aqui está dando 5,36 volts. Né? Aqui tem um 10 a 3, ó. Que aí corta, né? Então, se eu já sei qual é a tensão nessa carga aqui, e eu sei o valor da carga, né? A potência em RL, não é VI, VLI, né? VLIL, né? Não é qualquer corrente, não. É só na resistência que eu quero calcular a potência. Eu posso substituir a corrente aqui por VL sobre R. Então, fico com VL ao quadrado sobre R ao quadrado, RL ao quadrado. Isso vai ficar, então, 5,36 ao quadrado. Desculpa, aqui não tem quadrado, não. VL ao quadrado sobre R, né? Substituir só o I aqui, ó. Então, 5,36 dividido por 5K. Então, a resposta aí, ó. 5,76 miliwatts. Beleza? Dúvida, gente? Tranquilo? Aqui está a resposta, né? Deixa eu ver. 2K, na verdade aqui está o equivalente, né?
Com esse equivalente aqui, bastou eu calcular, então, qual que seria a potência nessa minha carga ali de 5 kΩ. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem esse aqui, ó. Vou dar uns 10, 15 minutinhos para vocês falarem quanto que seria, qual seria o equivalente de Norton desse circuito todo aqui à esquerda de A e B. Primeiro passo ali, né? Como é que fica a resistência de Norton? Então, o que eu vou fazer? Já não tem nada conectado aqui entre A e B mesmo, né? Então, eu simplesmente olho aqui, ó, daqui de A até B, né? Qual que seria a resistência quando eu curto-circuito as fontes de tensão. Então, eu vou curto-circuitar essa de baixo aqui, ó. Abro as fontes de corrente. Ficou bem ruim aqui nesse lado, deixa eu ter mais espaço para desenhar. Então, curto-circuitei essa fonte de tensão aqui. Abri a outra fonte de corrente. E aqui tem meus pontos A e B. O que sobrou aí, gente? Como é que está a configuração dessas resistências aqui, ó, que restaram, né? Tem 4 ohms aqui. E aqui 12. 4 está em paralelo com 12, não é isso? Então, a resistência de Norton vai ser igual a 4 vezes 12, dividido por 4, mais 12. Então, isso vai dar 3 ohms. Agora, eu preciso calcular I de Norton, tá? Segundo passo. Então, o I de Norton, né? Vamos lá de novo. O que eu vou ter que fazer? Retirar a carga, curto-circuito os pontos A e B, que eu vou fazer nesse próprio desenho que já está aqui, ó. Vou interligar os pontos A e B, ó. Então, o desenho para essa configuração ganhou mais uma malha aqui, ó. Curto-circuito os pontos A e B. E tem que calcular a corrente que passa de A até B. Essa corrente aqui é a corrente de Norton. Beleza? Aí agora é importante a gente saber métodos, né? Para facilitar nossa vida. Tá certo? Métodos ou teorema da superposição aqui. Deixa eu ver se vai facilitar. Né? Se eu analisar só o efeito dessa fonte corrente, tá fácil. Depois eu abro aqui e analiso só o efeito da fonte. Tá mais fácil pelo teorema da superposição. Vamos fazer aqui pela superposição, vou explicar para vocês. Ó. Eita. Então, pelo teorema da superposição, como é que ficaria isso aqui, ó? Para calcular essa corrente IN, né? Então, meu IN seria IN linha mais IN duas linhas, porque eu tenho duas fontes, tá? Então, eu tenho dois problemas aqui em um só, né? Eu posso decompor em dois problemas. Primeiro, o efeito só dessa fonte de tensão, aí eu abro essa fonte corrente, tá? Então, meu circuito fica assim, ó. Aí aqui é a fonte de tensão, fonte corrente aqui, né? Tá aberta, não tá aqui mais. Ela estaria aqui mais ou menos, né? E aí, o que acontece? O circuito aqui continua. Tem uma resistência aqui. E uma outra para lá. Quer dizer, uma outra não. Um caminho perfeito para cá. E de Norton está aqui.
Aí o que vocês têm que entender aqui, né, gente? A corrente elétrica que essa fonte aqui de 24 volts vai fornecer aqui para o circuito, ela vai percorrer aqui, ó, ela vai sair do terminal positivo, né? Vai passar por essa resistência, vai passar direto aqui, né? E na hora que chega aqui nessa encruzilhada, ela tem um caminho perfeito para passar para o lado de cá e um caminho com resistência aqui, ó. A corrente não vai passar pela resistência, porque em paralelo essa resistência está curto-circuitada, né? Os terminais dela estão interligados aqui, ó. Tá? Então, por isso que toda a corrente vai passar lá pelo caminho perfeito. E nenhuma corrente vai passar por esse caminho aqui, né, que tem resistência de 12 ohms. Tá? Então, nessa situação aqui, o I linha, né? O I de Norton linha é igual a quanto? 24 dividido por 4. Entendido? 6 amperes. Tá certo? E a segunda situação, eu só tenho o efeito agora da fonte corrente. Então, eu curto-circuito a fonte de tensão. Tem minha fonte corrente aqui. Tem essa resistência aqui. E tem um caminho perfeito aqui para a corrente passar. Ó. Então, aqui, de novo, é similar a interpretação que a gente tem que fazer, né? Essa corrente aqui, ó, na hora que ela sobe aqui, acha essa encruzilhada aqui, ó, ela tem 3 caminhos, né? Podia descer por aqui, vir por aqui, ou vir toda por ali, ó. Por que toda por ali? Porque é um curto-circuito, é um caminho perfeito para passar de corrente. Tem resistência zero. Então, toda a minha corrente vai passar por ali. Então, por isso que o I duas linhas vai ser igual a 3 amperes. Então, o I de Norton vai ser igual a 6 mais 3, igual a 9 amperes. Tranquilo? Então, o equivalente de Norton desse circuito abaixo, né? Ele fica com a minha fonte aqui de 9 amperes, com a resistência aqui, com a resistência em paralelo, né? A resposta é essa aqui, né? Com a resistência em paralelo de 3 ohms. Então, esse circuito todo aí que vocês estão vendo pode ser substituído apenas por esse pequenininho aqui, pelo equivalente. Dúvida, gente? Achei tranquilo, professor. Tranquilo, né? Se tiver dúvida, podem falar. Vamos treinar isso aí agora? Vamos ver se vocês conseguem fazer? Façam ele aí de novo, aí vou dar mais um tempinho, eu quero saber a resposta aí desse aí. Quanto vocês vão achar. Tá? Esse aqui é um exercício lá do livro Bolestar, que é a principal referência para a disciplina. Então vamos lá, ó. Eu quero a esquerda de A e B. Então minha carga é o 9. Vou substituir daqui, né? Vou olhar daqui para lá, ó. Eu vou abrir a fonte corrente, então aqui está aberta. Então o que sobra, né? Se eu jogasse uma corrente daqui para lá, ó, ele ia passar só pelo 5 aqui e pelo 4 e voltar até B. Então, exatamente. R de Norton, 9 ohms. Perfeito. Né, o circuito, para ficar mais claro aí, na hora que eu abro a fonte corrente, ele fica assim, ó. A e B. Então, tem 5 em série com 4. Depois, né, gente, segundo passo agora, I de Norton, deu tempo para vocês fazerem? Eu tenho aqui, ó, o circuito original. Essa fonte aqui de 10. Mas é isso mesmo. Uma resistência aqui. Esse é só de raciocínio mesmo, né? Não teve, quase que não teve conta. Aí aqui eu tenho A e B. O maiúsculo que eu já estava colocando. E o que acontece? Tem curto-circuitar A e B. Aí
Não, mas espera lá, não é isso não, né? Olha só. Por que não é? Ó, vamos com calma aqui, ó. Aqui eu tenho 5 ohms. E aqui eu tenho 4 ohms. O que está acontecendo é o seguinte, essa corrente, na hora que ela chega aqui, nessa encruzilhada, qual que é a resistência desse ramo aqui? Ela não é zero, não. Você está vendo? Ó? A corrente subdivide em um ramo que tem 5 ohms, que está aqui, e desse ramo aqui, ó, é a resistência de 4 ohms. Aí ela chega aqui novamente. Ó. Entendido? Então, os 10 não passa todo para cá, não, porque esse ramo tem a resistência de 4, e aquele ali tem a resistência de 5. Tá? Isso aqui é um circuito que tem a divisão de corrente. Tá? Tem um jeitinho de fazer ele aqui, ó, de forma mais rápida, que é o seguinte. A corrente do ramo ali que você está querendo, que é o I de Norton, ela vai ser igual. Porque as correntes vão se dividir. Vocês concordam que se as resistências aqui fossem iguais, né, se aqui fosse 5 e aqui 5, não ia passar 5 amperes para cada lado? Ia dividir o 10 para cada lado. Então, a gente tem uma regrinha aqui do divisor de corrente que ele vai dividir de forma inversamente proporcional ali à resistência. Né? O que tiver maior resistência tem a menor corrente. Então, a gente faz assim, ó, a corrente no ramo é igual a 10, que é a corrente ali total, vezes. Aí, eu quero saber a corrente no ramo de 4 ohms, então eu pego a resistência do outro ramo e divido pela soma das resistências. Então, aqui por 9. Né? Por quê? 5 noveavos dessa corrente desce para cá, que é a corrente maior, passa pelo 4, e 4 noveavos passa pela resistência de 5 ohms. Entenderam a lógica? Né? Se as resistências fossem iguais, metade ia para cada lado. Tá? Então, o I de Norton aqui dá 50 dividido por 9. Vou fazer de outro jeito para a gente confirmar. Aí deu 5,55. Então, aqui eu fiz pela regrinha do divisor de corrente. Agora, vamos fazer aquilo ali pelo... Vamos escolher um método aqui qualquer, ó, deixa eu ver. Malhas vai ficar assim. Eu posso aterrar esse ponto aqui, ó, fazer bem diferentão. Ó. Posso aterrar esse ponto, não posso? Eu posso aterrar esse ponto. E aí eu tenho um único nó aqui, ó, no circuito. Método dos nós. Esse nó aqui, ó. Né? Vai ter aqui, ó. Por conta do desenho, da forma que foi desenhado, ó. Certo? A região aqui é a mesma. É um ponto só isso aqui. Então, como é que eu faço pelo método dos nós? Se aqui é o terra, eu preciso de uma equação para cá. Se eu descobrir esse potencial de cá, eu descubro qual que é a corrente que passa em 4 ohms. A corrente que sobe por 4 ohms aqui é o I de Norton, né? O I de Norton é a corrente desse ramo aqui, ó. Então, como fica a equação? Vou chamar aqui de Vx. Vx. Quem está chegando em Vx? 10 amperes. Quem está saindo? Vou imaginar que sai um Vx menos 0 sobre 5, mais um Vx menos 0 sobre 4. Na hora que eu faço aqui a minha conta, ó, o mínimo múltiplo aqui entre 5 e 4 é 20. 20 dividido por 5, 4Vx, mais 5Vx, igual a 10. Então, eu tenho que 9Vx sobre 20 igual a 10. Então, eu tenho aqui que Vx vai ser ali 200 dividido por 9. Então, fiquei com 22,2 volts. Então, I de Norton
vai ser igual a Vx dividido por 4 ohms aqui. Então, Vx 22,2 dividido por 4. 5,55. Tranquilo? Boa alternativa, né? Se eu transformo, ó, aí fica um circuito série, né? Fica assim, ó. A e B. Eu curto-circuito A e B, eu tenho uma malha só, né? Eu acho que era o jeito mais fácil. Apesar de que esse aqui com o divisor de corrente foi bem simples também, né? Quando eu transformo, o que acontece? A resistência interna eu mantenho ela a mesma, e a tensão aqui, ó, eu faço como se fosse uma lei de Ohm aqui na própria fonte. Então fica a tensão V aqui da fonte é RI, então 50 volts. E aqui eu tenho 4 ohms. Então a corrente aí desse ramo é 50 dividido por 9. E de Norton. Mesma coisa. Tranquilo? Estava tentando sair de uma expressão para ir para outra aqui, ó, mas é porque o Vx, na verdade, o I de Norton seria Vx sobre 4. Só pensar aqui rapidinho. I de Norton, no caso é Vx sobre 4. Meu Vx aqui, ó, é igual a 10, eu tenho ali minha fonte corrente, vezes 20, dividido por 9. 10 vezes 20, dividido por 9. Aí, ó, na hora que eu pego essa expressão que eu parei aqui, ó, substituo nessa aqui, ó, meu I Norton é igual a Vx, 10 vezes 20 sobre 9. Então, aqui está dividido por 4, né? Na hora que eu divido por 4 aqui, ó, corto 4, aqui fica 5. Então, fica 10 vezes 5. 5, vocês estão vendo que é a resistência lá do outro ramo? Vezes 5. Dividido por 9, quem é 9? 4 mais 5. Somatório das resistências, né? Então, vocês estão vendo que essa expressão que eu cheguei aqui, ó, é a mesma dessa aqui da divisor de corrente, tá vendo? Então, uma particularidade aí, para quando eu tenho aí uma corrente sendo dividida em 2 ramos, tá? Mas aplicando o método, né, acho que não precisa ficar decorando expressão aí de divisor de corrente. Aqui tem outro exemplo, pessoal, só a título, também pegado lá do Bolestar, né? A título de curiosidade, eu peguei e já coloquei as respostas aqui, ó. Então tem esse circuito mais complexo aqui. Vocês estão vendo que agora à direita dele, ó, tem um outro circuito, tá? Mas eu quero substituir o que está em azul. Então esse outro circuito à direita de A e B, nem me importa o que ele é, não. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Retira essa parte toda à direita aqui de A e B, não me importa. Qual que seria a resistência? Na hora que eu curto-circuito aqui, desculpa, né? O desenho já está até aqui embaixo, ó, curto-circuito é a fonte. Não, não está. Ali é pelo teorema da superposição. Então vamos pensar aqui, ó, no desenho. Curto-circuito é a fonte de tensão aqui, ó. Abrir aqui a fonte corrente. Qual que é a resistência que me sobra, né? Eu vou ficar com esses 6 em paralelo com 4. Então, a resistência de Norton é multiplicação sobre a soma 2,4 ohms. Beleza? Agora, para descobrir qual que é a corrente de Norton, eu curto-circuito A e B aqui, ó. E quero descobrir a corrente que desce aqui, ó. Parecido com o que a gente fez agora há pouco, né? Muito, muito parecido. Então, aqui a sugestão foi até fazer pelo teorema da superposição, ó. Primeiro, eu analiso só o efeito da fonte de tensão, né? Qual que seria a corrente
e de Norton linha ali, ó, igual o que a gente fez agora há pouco. Né? Então, como aqui está aberto, e aqui eu tenho um curto-circuito, essa resistência 6 ohms está sendo curto-circuitada, né? Toda corrente passa pelo caminho perfeito. Outro raciocínio aqui, a resistência desse ramo aqui, ó, é igual a zero. Zero em paralelo com 6. Faz a conta para você ver. Multiplicação sobre a soma. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, a resistência equivalente aqui é zero, né? Entre esse R2 e o caminho perfeito. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho 7 quartos. É a primeira corrente, está aqui. Analisando agora só o efeito dessa fonte corrente, de novo, né? Sobem 8 ohms, sobem 8 amperes, desculpa, pelo caminho perfeito, porque a corrente não vai passar por esses caminhos aqui, tem resistência. Passar toda por aqui. Então, o I de Norton, duas linhas. Na verdade, o I de Norton eu quero é descendo, não é isso? Por isso que o I de Norton aqui vai ser menos 8 amperes. O I de Norton, duas linhas, né? Então, minha resposta, aqui na minha resposta, eu estou colocando a setinha, né? Então, aqui está descendo, aqui está subindo. Então, a minha resposta, na verdade, depende de como eu quero representar o I de Norton, né? No caso aqui, eu representei ele subindo de 6,25. Tem que ter um cuidado aqui, né? Porque é o seguinte, esse circuito ele é substituído dessa forma, a forma que eu apresentei para vocês. Se eu calcular a corrente de Norton, descendo aqui pelo ponto, descendo de A em direção a B, tá? A corrente que desce de A em direção a B, no caso aqui, né, a forma que eu adotei, ela vai ser menos 6,25. Né? Por quê? Desce só 1,25 e, na verdade, sobe em 8 amperes, ou seja, menos 8,25. Menos 8,25 mais 1,25, menos 6,25. Que é o mesmo que falar que eu tenho uma corrente que desce aqui, ó, de 6,25. Beleza? Essa setinha aqui se refere apenas ao sentido da corrente de A até B, tá? Então, o equivalente de Norton seria dessa forma que eu expressei aqui. Com esse sentido aqui da fonte de corrente. Para finalizar, pessoal, algumas observações aqui da determinação experimental, né, do equivalente de Norton. Uma determinação, tanto do Norton quanto do Thevenin, né? Como é que eu faria lá na prática, né, para determinar, medindo isso, né? Primeiro, eu tenho meu circuito aqui original, eu vou pegar um voltímetro, tá? E medir a tensão ali entre A e B, ó, entre os pontos que eu estou querendo achar o equivalente. Tá certo? Aí a gente tem que observar que a resistência do voltímetro tem que ser muito, muito maior do que a resistência de Norton desse circuito aqui, ó. Porque olha o circuito equivalente aqui à direita, né? No caso aqui, ó, eu medi 4,5 volts aqui com o meu medidor, tá? O equivalente desse circuito tem uma resistência interna de 1,875 ohms. Tá? E a resistência interna de um voltímetro é da ordem dos mega ohms, né? Se a resistência do voltímetro aqui for pequena em relação a, ou for da mesma ordem da resistência aqui de Thevenin ou de Norton, aí você vai começar a ter o efeito do equipamento aqui, do medidor no circuito. Estão lembrados lá, né, quando eu falei para vocês de voltímetro e amperímetro, tá? Agora, se a resistência aqui é muito, muito grande em relação a essa resistência, não tem problema. Então, ele mediu lá 4,50. 4,5 volts. Depois, né, a corrente de Norton já é a corrente de curto-circuito entre A e B. Então, o que eu faço? Coloco o meu medidor agora na função de amperímetro, e aí na função de amperímetro, a corrente tem que passar lá dentro dele, né? Ele é ligado em série com o sistema, tá? Como a resistência interna do amperímetro é muito baixa, né? Ela tende a zero, a gente tem praticamente um curto-circuito aqui mesmo entre A e B. Aí eu consigo medir a corrente. No caso ali, a corrente está dando 2,4 ampere. Então, eu medi a tensão de Thevenin e
a corrente de Norton, entre A e B. Por aqui, eu já conseguiria achar qual que era a minha resistência equivalente. Vocês lembram que eu fiz para vocês lá, que se eu tenho assim, ó, equivalente de Norton, ou, desculpa, de Thevenin, e aqui de Norton, né? Estão lembrados como é que faz transformação de fonte, né, de uma para outra? Acabei de fazer. Tá? Quando eu transformo isso aqui, ó, aqui eu não tenho V de Thevenin, aqui I de Norton, e R de Thevenin, e aqui R de Norton. O que a gente já sabe? R de Thevenin é igual a R de Norton. Da transformação, se fosse transformar fonte de tensão na fonte corrente, meu I de Norton, eu olho aqui para a fonte de tensão e pego V de Thevenin sobre R de Thevenin. Não é isso? Se eu estivesse olhando agora o I de Norton e quisesse calcular o V de Thevenin, é a mesma coisa, né? V de Thevenin vai ser RI. R, V igual a RI. R de Norton, I de Norton. Então, o que acontece? Aqui atrás eu achei a V de Thevenin, 4,5. V de Thevenin, 4,5 volts. E o I de Norton, 2,4 ampere. Olha para essas duas expressões aqui, né? Para essa e para aquela. Manipulando todas as duas, eu consigo descobrir que o R de Thevenin ou R de Norton é igual a V de Thevenin sobre I de Norton. Lembrar que eu disse para vocês? Esse é o caso geral. Ó. Então, com esse caso geral, eu consigo descobrir aqui já o R de Norton, ou Thevenin, né? Daria 4,5 dividido por 2,4, 1,875 ohms. Né? Que é o que está exatamente indicado aqui. Ó. Tranquilo? Se eu quisesse medir a resistência na prática, né? Com a função de ohmímetro, né? Como é que eu faria isso? Eu tenho que pegar aqui eu tenho que, na verdade, ligar um potenciômetro aos pontos A e B. Estão vendo aqui o potenciômetro? É aquele slide, assim, não chega a ser um slide, né? Ele tem um eixo, né, giratório, que você consegue variar a resistência entre os pontos, entre os terminais ali do elemento. Ele tem 3 terminais, né? Se eu fosse representar ele assim, ó, podia representar como uma grande resistência. E aí, essa resistência a resistência entre o primeiro e o terceiro terminal, ela é fixa. Agora, para o segundo terminal, eu consigo mover de onde eu pego ela ali no circuito. Se eu mover todo para a esquerda aqui, ó, a resistência vai diminuir até 0, se eu pegar a resistência de 1 até 2. Se eu mover ela toda para a direita, eu consigo fazer com que a resistência de 1 até 2 fique máxima, né? De 2 até 3, mínima. Então, um dispositivo com a resistência variável. Aí, qual que é a moral da história? O que eu faço? Eu vou ajustar o meu potenciômetro até ele me indicar aqui a metade da tensão de Thevenin. Tá? Quando ele chegar na metade da tensão de Thevenin, significa que a minha tensão de Thevenin aqui, ela se dividiu em 2 partes iguais aqui, ó. Né? Quando ela divide 2 partes iguais, quer dizer que eu tenho um divisor de tensão aqui, né, com 2 resistências iguais. Então, eu vou lá e meço agora a resistência entre os 2 pontos aqui desse meu potenciômetro e vou descobrir, né, como as resistências são iguais, vou descobrir exatamente qual que é a resistência de Thevenin ou de Norton. Beleza, gente? Dúvida aí? Então, por hoje era isso.